Lembrando que essa semana nós vamos ter aula nos dias normais, terça, quarta e quinta, e vamos ter aula na sexta. Vou tentar fazer sexta-feira à mesma hora, 3h30 às 5h30. 3h30 às 5h20. Tá? Provavelmente nesse auditório, mas eu vou confirmar. Ainda não recebi a confirmação da administração aqui. Vamos lá. Hoje é um dia feliz para nós. Hoje é um dia feliz. Hoje vamos provar muitas coisas bacanas. Hoje é aula 11, não é? Então nós vamos ver. Falar um pouquinho mais sobre as L-funções e Dirichlet. E primos em progressões aritméticas. Então hoje, nosso objetivo da aula é vocês saírem daqui sabendo provar que se você pegar uma progressão aritmética cuja razão é primo com o termo inicial, essa progressão aritmética tem uma quantidade infinita de primos. Teorema de Dirichlet, né? Existem infinitos primos da forma 4K mais 1, 8K mais 1, 8K mais 3 e coisas do tipo, né? Hoje o teorema generaliza todos esses resultados que a pessoa no começo, quando a gente está no colégio, a gente aprende a provar isso aí de várias formas diferentes, vários truquezinhos diferentes, né? Primeiro o cara prova que existem infinitos primos 4K mais 1, depois infinitos primos 4K mais 3, e tem uns truquezinhos, reciprocidade quadrática e tal. Mas hoje a gente vai fazer um canhão que mata tudo isso aí. E de certa forma que é elementar, né? A gente fez... a gente poderia ter feito uma diagonal, né? Para chegar no que a gente vai chegar, no teorema primos em PA e teorema do número primo, tá? Mas as coisas que a gente fez antes, assim, a gente não está preocupado em chegar no resultado final, mas em parar em cada tópico e conversar um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Então, a gente acabou a aula passada... essencialmente definindo o que eram as L-funções de Dirichlet, né? Então, que para mim vai ser um caráter de Dirichlet módulo um certo número Q, né? Tá? Então, é uma função que é um caráter de fato no grupo multiplicativo dos caras que são primos com Q e estendido para os caras que não são primos com Q como sendo zero, então o caráter é totalmente multiplicativo. Né? E uma L função de Dirichlet era uma função desse tipo, né? Uma L de S que associada a esse caráter, né? Que era simplesmente essa soma de 1 até infinito, que de n a menos S. Tá? Então, a gente viu que essa função aqui, ela era, a princípio, se o que for o caráter principal, que 0, né, ela era uma função bem definida, né, analítica, em real de S maior do que 1. Né? E, além disso, tem um polo em S igual a 1. Depois a gente vai já ver um pouco mais sobre a natureza desse polo. Né? Se o que não for o principal... Se o que não for o caráter principal, a gente viu que as somas parciais, inclusive se eu tirar esse, quando eu botar o S igual a 0, essas somas parciais elas são uniformemente limitadas, né? Pelas relações de ortogonalidade dos caracteres não principais. Então, essa função aqui, ela, na verdade, é analítica em real de S maior do que 0. Então, a gente viu também que vale a fórmula produto, né? O Euler product, produto de Euler, vale essas expressões para essas funções de Dirichlet. Então, isso aqui vale em real de S maior do que 1. Né? Eu tenho que essa função L de S aqui
é igual ao produtório, tá? Sobre os primos de quem? 1 menos Q de P, P a menos S, a menos 1. Tá? E isso aqui converge uniformemente em compactos. Né? K contido exatamente nesse semiplano. S complexo real de S maior do que 1. Tá. E essencialmente o que a gente viu, né, sai como corolário do teorema de Hurwitz, que essa função L de S que não possui zeros nesse semiplano. Né? Por quê? Porque se você truncar esses produtórios, né, isso aqui vai gerar uma sequência de funções analíticas que convergem uniformemente para essa, nesse semiplano. Né? Como essa função não é identicamente nula, o teorema de Hurwitz garante exatamente isso. Você tem uma sequência de funções analíticas que convergem num certo aberto, quantidade de zeros em qualquer bolinha, a partir de um certo ponto tem que ser igual. Então, a quantidade de zeros dessa função numa certa bolinha tem que ser a quantidade de zeros dessas funções nessa mesma bolinha. Só que nenhuma dessas funções aqui tem zeros nesse semiplano real de S maior do que 1. Né? Então, essa daqui também não pode ter. Em particular, a função zeta de Riemann não tem nenhum zero real de S maior do que 1. Né? A função zeta de Riemann é simplesmente um caso particular dos Dirichlet L-functions, quando o caráter é módulo 1, o caráter principal módulo 1, quando Q é 1. Muito bem. Então, eu vou começar com a proposição 1 de hoje, vai ser o seguinte. Né? Eu vou querer encontrar quem se essa função não tem zeros, né? Então eu vou querer saber quem é a inversa dela, né? E vou querer saber quem é a derivada logarítmica dela. Tá? Então a proposição é exatamente essa daqui. Então, em real de S maior do que 1, não vou ficar escrevendo toda vez nos enunciados do teorema, né? Sempre, nos enunciados de todas as proposições e teoremas de hoje, você poderia começar com seja aqui um caráter de Dirichlet módulo Q, blá, blá, blá. Por toda a aula, aqui é o caráter de Dirichlet módulo Q e L de S aqui é a L função associada a esse caráter, tá? Então, pronto. Real de S maior ou igual que 1, maior que 1 valem as seguintes expressões, né? Primeiro é que L de S aqui a menos 1 é igual a essa série aqui. Segundo, é que menos LS que linha sobre LS que é igual tá? Tudo que eu estou provando aqui para caracteres de Dirichlet vale para a função zeta. É só você tirar esse aqui. O professor não gosta desse aqui, tudo bem. Quero só aprender nessa aula as coisas sobre a função zeta. Você tira o que em todas as fórmulas que eu estou botando no quadro hoje, tá? Bem que para provar os primos em PA você vai precisar dos caracteres de Dirichlet. Você não pode fazer só para zeta. Então, essa é a primeira proposição do dia que a gente vai provar. Vamos tentar provar, né? Que a inversa dessa função L é dada também por uma série de Dirichlet, e aqui estão os coeficientes, e que a derivada logarítmica dela, né, ou seja, L' sobre L, também é dada por uma série de Dirichlet, e esses são os coeficientes, né? Então, a primeira observação que eu faço para vocês antes de começar a provar é que o lado direito aqui, tá? Então, o right hand side, tanto em 1 como em 2, né, definem de fato, né, funções analíticas em real de S maior do que 1. Tá? Essas duas séries de Dirichlet ela possuem abscissa de convergência absoluta menor ou igual que 1, ou seja, para a direita do 1 isso aqui converge absolutamente, né? O que tem módulo 1, a função mid-Möbius tem módulo 1, então isso aqui converge absolutamente. Isso aqui, o que tem módulo 1 e a função de von Mengel de log de n no máximo, ou seja, isso aqui converge também para qualquer real de S maior do que 1.
Tá? Então, essas funções aqui, elas definem funções analíticas nesse semiplano. Tá? Então, prova. Para provar que essa função aqui é a inversa da função L, né, você poderia simplesmente esquece isso daqui, esquece o lado esquerdo, né, define essa função, vamos multiplicar pela função L e vamos ver que dá identidade. Né? Então, você tem que verificar que, né, de novo, em real de S maior do que 1, que essa soma aqui, né, de n, que de n, n a menos s, né, vezes essa soma, que de n, n a menos s, dá igual a identidade, dá igual a 1. Tá? Então, essas são duas funções analíticas nesse semiplano. Tem que ver que o produto dessas duas funções são 1. Né? E a gente viu, tá, que se eu pegar duas séries de Dirichlet que são absolutamente convergentes no mesmo semiplano, o produto delas também é uma série de Dirichlet, é absolutamente convergente no mesmo semiplano, e os coeficientes do produto são dados pela convolução de Dirichlet dos coeficientes das duas séries que eu peguei. Né? Ou seja, então o produto dessas duas coisas aqui, um exercício vocês já fizeram, né? Isso daqui dá igual a um certo soma de C de n, n a menos s, né? Onde C, né, é a convolução de Dirichlet, tá? Vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, né? C é a convolução com B. Né? Em outras palavras, isto é, C de n é então a soma, quando D divide n, de quem? Desse cara aqui, mi de D, que de D, né? Vezes esse outro cara aqui avaliado no n sobre D. Ora, mas é claro que o Q de D vezes o Q de n sobre D dá Q de n, pela propriedade multiplicativa. Isso aqui sai do somatório, que o somatório é em D. Então fica Q de n vezes a soma de mi de D com D divide n. Né? E a soma da função de Möbius dá 0, se o n não for 1. E se o n for 1, isso aqui dá 1 e o Q de 1 dá 1. Então isso aqui dá exatamente o que a gente chamou de eta de n, né? Que é 1 se o n é 0 e é 0. Desculpa, é 1 se o n é 1 e é 0 se o n é diferente de 1. Tá? Dá exatamente a função identidade. Tá? Pronto, isso aqui é concluir a prova do item 1. Então, isso daqui dá uma outra prova, observe que isso daqui dá uma outra prova para o fato de que a função L não tem zeros à direita do 1. Né? Você poderia não saber esse fato, rapaz, esquece, não sei esse fato aqui. Né? Você poderia simplesmente definir essa função desse jeito, isso aqui é uma função analítica em 1, e quando você multiplica por essa, pela função L dá 1. Ou seja, então essa função aqui não pode ser zero nesse semiplano em lugar nenhum, porque essa função é analítica, portanto não tem polos. Né? Isso aqui dá uma prova alternativa de que essa função não tem zeros. Muito bem, a prova do item 2 é similar, né? É a mesma coisa, vamos fazer aqui. O que a gente quer fazer é, define essa função, é uma função analítica nesse semiplano real de S maior do que 1, eu vou multiplicar por L e quero ver que dá menos L'. Né? Ou seja, então aqui eu tenho que multiplicar, então aqui eu tenho que verificar que essa função que eu estou definindo ali, né, soma de n de 1 até infinito, lambda de n, que de n, n a menos s, vezes a minha função L, né, soma de que de n, n a menos s, dá igual a menos L' de S aqui. Mesma coisa, né? São funções, ambas são séries de Dirichlet que definem funções analíticas no semiplano real de S maior do que 1, são absolutamente convergentes nesse semiplano, portanto o produto delas é uma série de Dirichlet que é absolutamente convergente nesse semiplano,
E os coeficientes desse produto são dados pela convolução de Dirichlet desses caras. Então, se isso daqui é A, isso daqui é B, eu tenho que esse produto aqui é uma soma de C de N, N a menos S, com C igual a A, convolução com B. Nesse caso aqui, o C de N é igual a soma sobre D divide N, de quem? Do A, aí vamos botar aqui, lambda de D, Q de D, vezes o Q de N sobre D. Né? Q de D vezes Q de N sobre D sai, então isso aqui dá Q de N, vezes a soma de D, D divide N. E a gente viu que a soma da minha função de von Mangold dá exatamente soma de lambda de D sobre todos os divisores, se eu não me engano, dava log de N. Né? Por outro lado, você pode obter isso daqui, menos L', né, através da série original que define a L. Né? Se essa é a série original que define a L, absolutamente convergente à direita do 1, então você pode, para derivar, tomar a derivada termo a termo. Tá? Então você sabe que essa derivada L' aí é a soma, você repete esse aqui de N, você deriva o N elevado a menos S. Quando você deriva N elevado a menos S, fica N a menos S, menos log N. Aparece aqui o menos log N. Como você tem um menos aqui na frente, você joga esse menos. Então esse cara aqui é igual a isso, e isso daqui é a mesma coisa, porque os coeficientes são Q de N log de N, Q de N log de N. Tá legal? Então pronto, então tá aqui as expressões. Tá aqui as expressões. Né? Para o inverso da tua função L e para a derivada logarítmica dela. Tá? O que é que eu queria fazer mais com vocês aqui? Quando eu mencionei, acho que algum tempo atrás, eu mencionei para vocês que a hipótese de Riemann, por exemplo, era equivalente a você provar que as somas parciais da função de Möbius são da ordem de raiz de n. Né? E você vê aqui, pelo menos uma dessas equivalências, né? Um si somente si, mas você pode ver facilmente uma das partes exatamente dessa fórmula aqui. Né? Se pegasse zeta aqui, a inversa do zeta é a série de Dirichlet dada com os coeficientes da função μ de Möbius. Né? Isso aqui vale em real de S maior do que 1. Se as somas parciais da função μ de Möbius fossem menor do que raiz de n, moralmente falando, esse lado direito aqui se estenderia, teria uma extensão analítica até perto do meio. Né? Portanto, essa função aqui, obviamente, como produto das duas funções, produto dessa e dessa, tá? Produto de duas funções, que é se estende a todo o plano complexo, a função 1, obviamente, se estende a todo o plano complexo, e essa daqui se estende até meio, então essa daqui não teria zeros até meio, já que o produto delas ia ter que ser constante igual a 1. Né? Então essa daqui não poderia ter zeros até o meio. Tá? Moralmente falando, é isso daí. Se eu não me engano, até pus isso aí como exercício para vocês fazerem alguma prova. A última vez que eu dei o curso. De repente eu ponho na lista para vocês fazerem agora. Dúvidas quanto a essa proposição 1? Não, né? Muito bem. Tá. Tá. Então, a gente tem dois resultados aqui em mente. Tá? Então, nossos objetivos
para hoje e para amanhã, são dois objetivos. Primeiro, é a gente o primeiro statement é o seguinte: se o MDC de A e Q for igual a 1, né, então a progressão, então, existem infinitos primos P congruentes a A módulo Q. Existem infinitos primos nessa PA. Esse é o meu teorema, um dos muitos teoremas de Dirichlet. Tá? Fica como curiosidade aí para vocês saberem quantos teoremas de Dirichlet a gente provou nesse curso aí, ao final do curso. Acho que já pelo menos o quarto ou quinto isso aqui. E esse statement aqui a gente vai provar da seguinte forma. A gente vai provar que uma certa soma, por exemplo, a soma de log de P, sobre todos os primos P congruentes a A módulo Q, que essa soma aqui diverge. Né? Portanto, se essa soma diverge, tem que existir infinitos primos nessa soma aí. O segundo resultado que a gente tem em mente é uma certa versão do teorema do número primo. Tá? Então, eu posso definir minha função psi de x a q, por exemplo, né, como sendo a soma de lambda de n, n menor ou igual que x, e n congruente a módulo q, por exemplo. Tá? E eu vou querer provar que isso daqui vai para... Eu vou querer provar que o limite dessa função psi de x a q sobre x, quando x vai para infinito, dá 1 sobre φ de q. Tá? Quando o a e o q são... Quando o q é 1, esqueça isso daqui, isso aqui é a função psi mesmo, que a gente definiu, é só a soma da função de von Mengelt, e eu queria provar que o psi de x sobre x ia para 1. Era isso que eu queria provar, né? No caso geral, você pode, inclusive, contar quantos primos existem até x, primos são só congruentes a módulo q. Né? E se você formular dessa maneira, né, esse limite dessa função psi de x a q sobre x vai dar agora 1 sobre φ de q. Né? Isso daqui também, moralmente falando, é equivalente a provar que a quantidade de primos p até um dado x, primos p que são congruentes a módulo q, é da ordem de x sobre log x, dividido por φ de q. Ou seja, cada classe de resíduos tem a mesma quantidade de primos. Né? Não tem motivo nenhum para uma classe de resíduos ser mais favorecida do que a outra. Né? Se você não quiser dividir nas classes de resíduos, quiser só para q igual a 1, é o teorema do número primo clássico, mas se você quiser pegar o teorema do número do primo módulo q, todas as classes de resíduos têm a mesma quantidade de primos, assintoticamente. Hoje a gente acaba esse daqui, talvez comece a fazer esse. Mas o que é que eu quero mostrar o poder dessas técnicas de variável complexa, métodos de variável complexa em teoria dos números? Que é exatamente a prova desses dois fatos é baseada na seguinte observação. Né? A gente vai estudar essas funções L de S aqui, essas funções L de Dirichlet. A gente já viu que elas não têm zeros aqui. Tá? Então, elas não têm zeros aqui. Não tem zeros em real de S maior do que 1. No aberto. Tá? No aberto. Mas, por exemplo, se o Q é o caráter não principal, eu sei que essa função é analítica até o zero. Né? Eu gostaria de saber, por exemplo, se tem alguns zeros aqui no meio. Haverá zeros aqui no meio, certo? Mas, por exemplo, você garantiu que não existe nenhum zero aqui à direita do 1. O que é que você pode dizer? Né? Esses dois resultados aqui, eles estão intrinsecamente ligados
a existência de zeros nessa reta aqui, real de S, igual a 1. Ou seja, se eu estender a minha região livre de zeros, desse aberto aqui, só para esse fechado, se eu conseguir incluir essa reta real de S igual a 1 na região onde não tem zeros, isso aí vai me dar esses dois resultados. Tá? Na verdade, o 1 é equivalente a gente provar, só que o ponto 1 aqui não é zero. Só que o L de 1 aqui é diferente de zero. Tá? Isso aqui vai ser a arma fundamental para a gente provar isso daqui. Se eu conseguir só provar que no ponto 1, essas funções aqui não são zero. E a afirmação 2 aqui, ela vai ser equivalente ao fato de que o L de 1 mais IT, ou seja, agora todo mundo aqui mesmo, né, que é diferente de zero. Né? Então, nesse sentido aqui, esse teorema é mais simples do que esse. Esse teorema aqui só vai necessitar do conhecimento da gente, a gente vai só provar que o L de 1 é diferente de zero. Tá? Então, vamos fazer isso daí. Teorema 2. Tá? Teorema 2, então, é se o que... Antes de fazer o teorema 2, na verdade, provar isso daí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a natureza desse possível polo que tem aqui, né? Então, deixa eu anunciar para vocês o seguinte resultado que é relativamente fácil. Posição 2 de hoje. Tá? Então, seja aqui um caráter de Dirichlet módulo Q, induzido por um caráter Q1 módulo Q1. Tá? Então, em real de S maior do que 1, vale a seguinte expressão, que o L de SQ é igual ao L de SQ1 vezes o produto 1 menos Q1 de P, P a menos S, onde P divide Q. Tá? Em particular, se Q0 é o caráter principal, vale o seguinte, que o L de S Q0 é igual a zeta de S vezes produtório de 1 menos P a menos S. P dividindo Q. E também vale que o limite, quando S tende a 1, pela direita, se você quiser, né, de S menos 1, L de S Q0 é igual a φ de Q sobre Q. Ou seja, essa proposição aqui vem me dizer como é que se relacionam as duas funções L de Dirichlet, né, de um caráter Q e de um caráter Q1, quando o caráter Q é induzido por esse caráter Q1. Certo? E a segunda parte da proposição é
é usar isso daqui para entender a natureza do polo de L no caráter principal, L de S que zero. É um polo de ordem 1 com resíduo φ de Q sobre Q. Sim. Se Q igual a Q0, né? O Q0 para mim é sempre o caráter principal, tá? Módulo Q. É o caráter principal, né? Módulo Q, tá? Muito bem, senhores. Então a prova disso daqui não é difícil, né? Vamos ver como é que a gente faz isso daí. Na verdade, né? Tá? Se o P, né, é um cara que é primo com Q, se o P é um cara que é primo com Q, você tem que, isso aqui me implica, né, que o Q de P é igual ao Q1 de P, tá? Se o P é primo com Q, obviamente ele é primo com Q1, que é um divisor, né, de Q, e o Q de P é o mesmo que 1 de P, né? Então, na verdade, você começa com a expressão para L de S aqui como sendo produtório de 1 menos Q de P, P a menos S, a menos 1. Você começa com essa expressão que vale nesse semiplano real de S maior do que 1. Inicialmente, o produto é sobre todos os primos. Certo? Mas, se esse primo P for um divisor do Q, esse Q de P vai ser zero. Tá? Então, esse produto que inicialmente é sobre todos os primos, eu posso tomar só sobre os primos P que não dividem Q. Tá? Porque se P divide Q, se P for um divisor de Q, esse cara aqui é zero e esse fator no produto é simplesmente o fator 1. Não tem problema nenhum. Agora, quando P não divide Q, o Q é igual ao Q1. Então, isso aqui é o produto sobre todos os primos P que não dividem Q, de 1 menos Q1 de P, P a menos S, a menos 1. Tá? Isso aqui é quase toda a minha função L de S Q1, né? Então, isso aqui, se eu agora tirar essa condição aqui, botar o produto sobre todos os primos, isso aqui virou a minha função L de Q1. Então, aqui eu incluí de novo, né? Aqui eram todos os primos P que não dividiam Q. Aqui eu incluí de novo os primos P que dividem Q. Então, com fator a menos 1, então eu vou pegar só agora esses caras que dividem Q e vou botar eles com o fator 1. Tá legal? Então, aqui está elevado a menos 1. Eu incluí todos os primos que dividem Q, elevado a menos 1, e depois incluí eles com fator elevado a 1 para poder cancelar. Então, não fiz nada. Né? Só que agora eu transformei essa função aqui, essa minha função aqui agora é a L de S Q1. Né? Isso daqui é o fator que sobra, né? P divide Q. Menos S, tá? Pronto. Isso aqui é a prova da primeira afirmação. Tá? Você tem que multiplicar por isso daqui exatamente para fazer desaparecer, né, esses fatores aqui quando o P divide Q, mas o P não divide Q1. Dúvidas? Tranquilo, né? Mais fácil do que isso? Não pode. Então, essa afirmação, se o Q for o caráter principal, ele é induzido pelo caráter principal módulo 1, né? Então, esse Q1 aqui, esse L e esse Q1 é simplesmente a zeta. Essa afirmação é exatamente um corolário dessa. Tá?
Se o Q é o caráter principal módulo Q, ele é induzido pelo caráter principal módulo 1. Então, isso aqui é a zeta, e isso daqui é exatamente o fator que sobra, só que o Q1 é 1, né? Tá, então vamos nomear isso aqui. 1, 2, 3. Tá? Então, isso aqui é a prova de 1. Tá? 2 segue de 1. E 3... Bem, 3 você vê exatamente agora por aqui, né? A gente já viu, né, usando a representação integral e o nosso truquezinho de integrar por partes, que a função zeta pode ser estendida até o zero, com um polo simples, de ordem 1 e resíduo 1 no 1. Né? Então, a gente já viu que a função zeta é 1 sobre S menos 1 mais uma certa função analítica em real de S maior do que zero. Aqui o polo, o que sobra é analítico. Então vamos usar exatamente isso e essa expressão. Então essa função aqui, isso aqui é só um produto finito, né, de P divide Q. Tá? Obviamente não tem polos isso aqui, no 1. Né? Então quando eu multiplico, se eu quero saber, então essa função do lado direito aqui tem um polo no 1, que é exatamente o polo dado pela zeta. Tá? Portanto, essa função L de S que 0 tem um polo no 1. Né? Se eu quiser saber o resíduo, é exatamente isso daqui, S menos 1 vezes esse cara. Então, daqui sai aqui o limite de S menos 1 vezes L de S que 0, né? Quando S tende a 1 pela direita, se você quiser, é igual ao limite de S menos 1 vezes zeta de S, quando S tende a 1, vezes esse negócio aqui, produtório sobre os primos P que dividem Q, de 1 menos P elevado a menos S. Né? Esse limite aqui é o quê? O limite de S menos 1 vezes zeta de S, você já sabe o que é, isso aqui vai para 1. E o limite desse produto finito, quando S vai para 1, é só você botar o valor 1 aqui. Né? Então, isso aqui é só o produto de 1 menos 1 sobre P. Tá? Então, isso aqui dá o produtório de P menos 1 sobre P. Né? E isso daqui dá, sobre todos os primos que dividem Q. Tá? Isso aqui é a fórmula conhecida para o φ de Q sobre Q, né? Tá? O φ de Q é simplesmente Q vezes esse produto, né? Quem nunca viu essa fórmulazinha para o φ de Q, tenta provar. É só fazer a decomposição do Q em fatores primos, tá? E usar que a φ é multiplicativa. Você pode usar que a φ é multiplicativa e provar essa fórmula só para potência de primo. Pronto. Tranquilo? Então pronto. Sabemos que as nossas funções L são analíticas até o zero, no caso de o Q não principal. E no caso do Q ser o caráter principal, ela tem um polo no 1, e a gente já viu que esse polo é um polo simples e calculamos o resíduo, φ de Q sobre Q. Então, agora sim a gente pode caminhar no sentido de provar a existência de infinitos primos em PAs, onde a razão é primo com o termo inicial, né, via, né, esse resultado de que o L de 1 que é diferente de 0. Tá? Então, esse é o nosso... Vou escrever aqui como teorema 3 e vamos discutir a prova disso daqui. Então, vamos lá. Seja aqui um caráter não principal, porque se o que for o caráter principal, eu já vi que tem um polo no 1, então seja aqui um caráter não principal, módulo Q. Então, L de 1 que é diferente de 0. Para todo caráter não principal, o valor da função da L, função de Dirichlet no ponto 1, não é 0.
Isso aqui eu acho bonito demais. Todo mundo vai achar bonito demais também. Isso aqui tem emoção para todos os gostos, quando a gente vai fazer isso aqui. Então aqui vai ter um pouco de álgebra, vai ter um pouco de análise complexa, vai ter um pouco de análise combinatória, vai ter um pouco de tudo. Então, para o cara, acho que realmente todo mundo vai apreciar a prova desse resultado aqui. Então, qual é a ideia para você provar isso daí? A ideia é você construir uma mega função analítica, né? Vamos construir aqui a mega função que coleciona informação sobre... A gente vai provar isso aqui de uma vez só, vai provar isso aqui para todos os caracteres, que módulo Q. Né? Então vamos construir uma mega função que coleciona a informação de todos os caracteres Q. Né? Vou chamar essa função aqui de fzão Q de S. Tá? Vai ser o produto de L de S Q sobre todos os caracteres Q módulo Q. Tá? Então, essa função aqui, do jeito que eu escrevi, tá? O que é que você pode me dizer sobre essa função aqui? Então, ela é um produto de φ de Q funções. Tá? Eu peguei φ de Q funções para todos os caracteres, peguei essas φ de Q funções e peguei o produto de todas elas. Chamei essa mega função f de Q de S. Tá? Então, essa função aqui, ela a princípio... O que é que você pode me dizer sobre essa função aqui? Ela é... Olha, gente, preste atenção. Se o que não for o caráter principal, então eu já sei que a minha função é analítica até o zero. Tá? Se o que for o caráter principal, eu já vi que o LS de Q0 é a zeta vezes o produto de uma função inteira. Tá? Portanto, como a zeta é meromorfa até o zero com um polo no 1 só, então essa função aqui é meromorfa até o zero com um polo no 1. Tá? Ou seja, então eu peguei o produto de várias funções aqui, todas elas, menos uma, são analíticas até o zero, e uma delas é meromorfa até o zero com um polo no 1. Então o produto dessas funções aqui, então eu posso escrever aqui que FQ é meromorfa em R de S maior do que zero, tá? Com, possivelmente, um polo no 1. Um polo em S igual a 1. Tá claro isso, gente? Então aqui são φ de Q menos 1 funções analíticas até o zero e uma função que tem um polo no 1. E não tem outros polos. Né? Quando eu pego o produto delas, ela é meromorfa até o zero, quer dizer, meromorfa quer dizer que pode ter polos, né? Mas só pode ter um polo no S igual a 1. Por que eu escrevo possivelmente? Porque pode ser que esse polo no 1, que foi trazido pela função quando o caráter é o caráter principal, fosse cancelado por uma outra dessas funções. Né? Se alguma dessas funções fosse zero no 1, ele cancelaria esse polo, que é um polo simples. Então, o que a gente vai provar é que exatamente essa função FQ aqui, de fato, tem um polo no 1. Né? E isso vai provar que nenhum desses caras aqui é zero. Porque se qualquer desses caras fosse zero, ele cancelaria esse polo, essa função seria analítica até o zero. Tá? Então, a gente vai provar que, de fato, esse polo está lá, ele permanece lá. Então, é isso que a gente vai provar. Provaremos que, de fato, o polo está lá, o polo permanece. Tá? Então, essa aqui é a minha observação 1. Essa função meromorfa até ali. A minha observação 2 é o seguinte, é que como essas funções aqui admitem, né, representações como série de Dirichlet, todas elas admitem representações como série de Dirichlet, que são absolutamente convergentes à direita do 1,
Então, o produto de série de Dirichlet que são absolutamente convergentes à direita do 1 ainda é uma série de Dirichlet que é absolutamente convergente à direita do 1. Como todos os coeficientes dessas séries de Dirichlet aqui são funções multiplicativas, o produto de série de Dirichlet cujos coeficientes são funções multiplicativas, a convolução de Dirichlet, né, os coeficientes do produto, ainda são função multiplicativa, tá? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa função fq de S admite uma representação em série de Dirichlet, soma aí de 1 até infinito, que eu vou chamar de f'Q de n a menos S, né? Onde é que isso aqui vale? Vale em real de S maior do que 1, porque eu preciso ter a série de Dirichlet absolutamente convergentes, tá? Com essa função fq completamente multiplicativa. Tá claro? Né? Aqui eu estou usando esses dois fatos, tá? Que se você tiver séries de Dirichlet que são absolutamente convergentes em um semiplano, então o produto delas ainda é uma série de Dirichlet absolutamente convergente no mesmo semiplano. Em segundo lugar, os coeficientes desse produto, se os coeficientes desses fatores aqui forem funções completamente multiplicativas, no produto também vai ter coeficientes que são completamente multiplicativos, porque a convolução de Dirichlet mantém essa propriedade. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai estudar esses coeficientes fq de n aqui. A gente vai saber quem é essa série de Dirichlet aqui. E toda a mágica acontece aí. Quando você pega uma série só, dessas funções L, para um caráter, um desses caracteres ele vai tomar valores complexos no círculo unitário. Né? E vai ficar viajando ali pelo círculo complexo à vontade, o Q de n. Né? Mas quando você pegar o produto de todos eles, né, vai acontecer uma mágica tão grande que a gente vai provar que esses coeficientes aqui, fq, são não negativos. São reais e são não negativos. Né? Toda a parte complexa vai cancelar, eles vão ser reais e não negativos. E aí a gente vai invocar o nosso teoremaço, né, que a gente tem uma série de Dirichlet que tem coeficientes não negativos, a gente sabe que a abscissa de convergência é mesmo a abscissa de convergência absoluta, e eu não posso ter uma extensão analítica além daquele ponto. Né? Coisas desse tipo. Né? E vamos concluir que essa função aqui ela não poderia ser analítica até o zero, e vamos concluir então que esse polo deve permanecer aqui. Agora, se esse polo permanece nessa função, é porque nenhum desses caras se anulou para cancelar esse polo. Eu já vi que o polo tem ordem 1. Né? Se um desses caras se anulasse, eu cancelaria esse polo e a função seria analítica até o zero. Então vamos fazer isso daí. Tá? Então a primeira pergunta é o seguinte. Então vamos lá. Passo 1. Vou botar aqui para vocês essa prova aqui. Vamos estudar. Estudemos esses coeficientes. Os coeficientes fq de n. Temos esses coeficientes fq de n. Não tem uma interrogação aqui não, né? Primeiro de tudo, pela observação 2, esses coeficientes formam uma função completamente multiplicativa. Então, é suficiente sabermos quem é o fq de uma potência de primo, de um p elevado a j. Tá? A p'. Na verdade, eu falei uma coisa aqui que não está certa, tá? Essa função aqui, fq, ela não é completamente multiplicativa. O resultado que a gente provou foi que se duas séries de Dirichlet
são multiplicativas no sentido de que Q de M vezes Q de N reparte como Q de M vezes Q de M para Mn primos entre si, né? Então essa propriedade é preservada pela convolução de Dirichlet. Essa propriedade de ser completamente multiplicativa não é preservada pela convolução de Dirichlet, não, tá? Então Fq é só multiplicativo no sentido de que eu tenho que ter caras primos entre si. Ou seja, eu vou até escrever isso daqui, né? O Fq de Mn é o Fq de M vezes o Fq de N se o MDC de M e N for 1. Tá? Isso daqui eu sei que é verdade. Tá? O outro não necessariamente é verdade. Tá? Não estou dizendo que não é, não estou dizendo que é, mas eu não me interesso. Não vou precisar disso, não. Na verdade, a gente vai ver que não é. Tá? Isso aqui deve ter passado como exercício para vocês fazerem, ou a gente deve ter feito aqui na sala. Então, para saber quem são os coeficientes Fq de N, eu deveria saber quem são os Fq em potências de primo. PJ, né? Muito bem. Ora, como é que vem o Fq de um P elevado a J? Né? Lembra que nessa função, nessa Fq zona aqui de S, né, que é o produto sobre todos os caracteres que módulo Q, né, das minhas L funções, L de S Q, tá? Isso daqui é o produto que módulo Q. Tá? Só que esse cara aqui era um produto sobre potências de primo, né? Sobre os primos, digamos. Cada um desses caracteres é um produto sobre primos, P, tá? De 1 menos Q de P, P a menos S, a menos 1, né? Esse P aqui não é o mesmo P daqui, aqui é o produto sobre todos os primos, né? Ou seja, esse coeficiente aqui, Fq de P a J, ele só aparece quando eu pego o primo P em cada um desses produtos aqui, né? Se eu pegar um primo que é diferente do primo P, ele não contribui nada para esse coeficiente aqui. Né? Se eu quero saber quem é o Fq do 3 elevado a J, né, ele só aparece quando eu pego o primo 3 em cada um desses produtos aqui. Né? Tá claro isso aí, gente? Né? Porque se eu pegar, obviamente, quando eu reparto isso daqui, né, Q de P, P a menos S, a menos 1, né, isso aqui dá 1 mais Q de P, P a menos S, mais Q de P ao quadrado, P a menos 2S, mais... Tá? Se eu quero saber quem é o cara que está multiplicando 3 elevado a J, ou seja, quem é que está... Quando N é 3 elevado a J, obviamente eu não posso pegar nenhum cara com P igual a 2, por exemplo. Só vou poder pegar o termo 1, né? Se eu pegar um P igual a 2, já escolhemos o negócio. Né? Então vamos marcar aqui esse F. Tá? Essa observação é básica, mas tem que ser falada, né? Então, portanto, né, esse coeficiente Fq de P elevado a J, tá? Vem do produto sobre todos os caracteres módulo Q de 1 menos Q P, P a menos S a menos 1. Muito bem. Muito bem. Então, essa foi a primeira observação. E agora? Para onde é que eu vou daqui? Para onde é que a gente vai daqui? A gente viu, né? Agora vamos voltar no tempo e vamos ver aqui vamos fazer uma regressão aqui. Escrever aqui em amarelinho.
a gente viu um resultado que era mais ou menos assim, né? A gente fez os produtórios sobre todos os caracteres em um certo grupo G chapéu, né? Uma coisa do tipo 1 menos... E aqui, o que é que tinha, hein, gente? Era aqui de GZ? Corrija-me se eu tiver... Uma coisa assim, não era? O que é que dava isso daqui? Vocês lembram? Aqui eu tinha que pegar a ordem, né? Eu tinha que pegar a ordem desse elemento G no grupo G, chamar de M. Tá? Então, todo caráter em G vai ter ordem M. Tá? Cada caráter no grupo cíclico pode ser estendido ao grupo G chapéu de G sobre M modos. Né? Então, isso aqui era todos os caracteres no grupo cíclico, elevado a G sobre M modos. Então, isso aqui dava 1 menos Z a M, G sobre M. A gente fez essa continha certa. Não lembro desse resultado? Vamos tentar usar esse fato exatamente aqui. Né? Então, aqui eu tenho o Q de P e aqui eu tenho o meu Z. Né? E estou pegando o produto sobre todos os caracteres Q módulo Q. Tá? Então, de modo a aplicar esse resultado aqui, eu preciso olhar então para a ordem, né? Seja M a ordem do elemento que eu quero, né? A ordem do P nesse meu grupo G. Qual é meu grupo G? O grupo G é onde esses caracteres eles estão morando, né? Ou seja, o G é o Z módulo QZ dos elementos invertíveis. Então, seja P a ordem de M, ou seja M a ordem de P módulo Q, né? Ou seja, o menor expoente tal que P elevado a M é congruente a 1 módulo Q. Que existe, né? Eu estou assumindo aqui que obviamente, se o P for divisor de Q, todos esses caras aqui são zero, tá? E esse meu coeficiente aqui, né, é de fato zero, tá? Então, aqui eu estou querendo ver aqui para MDC de P e Q, obviamente tem que ser 1, tá? Tá? Note que nessa série FQzão, se eu pegar um N que não seja primo com Q, tá? Um N que não seja primo com Q, tá? Esse FQ de N, ele vem de vários produtos, né? Então, ele vem aqui, isso aqui é um outro side remark, né? Esse FQ num certo valor N, ele vem de vários produtos. Ele é a soma, né, sobre todos os divisores D1, D2 até D phi de Q, cujo produto dá N. Eu pego phi de Q divisores, né, e aqui eu boto o Q de D1, um caráter Q2 de D2, até o caráter Q phi de D, do divisor D phi de D. É isso que é o coeficiente, FQ de N, né? É a soma de todos esses caras aqui sobre todas as decomposições de N como produto de phi de Q divisores, e eu pego os caracteres um de cada. Tá? Se o N não for primo com Q, um desses divisores aqui sempre não vai ser primo com Q. Portanto, esse produto aqui vai ser zero. Então, isso aqui vai ser zero se o MDC de N e Q for maior do que 1. Tá? Esse coeficiente é zero. Então, basta eu saber quem são os coeficientes diferentes de zero. E nos coeficientes diferentes de zero, eu gostaria de saber quem é o coeficiente de uma potência de primo, P elevado a J. Então, vamos voltar aqui. Né? Eu estou querendo usar esse fato. Né?
Então, seja M, a ordem do P, módulo Q, né? O menor expoente está o que P elevado a M congruente a 1 módulo Q. A ordem de P nesse grupo. Né? Então, esse fato, que a gente já provou algumas aulas atrás, me implica, então, que o produtório sobre os caracteres Q módulo Q de 1 menos Q de P, P a menos S, a menos 1. O que é que dá isso daqui, gente? Esse menos 1 aqui eu vou tirar de todos, tá? Porque o que eu sei é sem o menos 1. Então, isso daqui dá 1 menos o meu Z elevado a M, né? Só que o meu Z aqui é P a menos S, então fica P elevado a menos MS. Tá? Elevado a ordem do grupo, que é φ de Q sobre M. Tá legal? Tem o menos 1, então menos aqui. Tá claro? Então a primeira observação é que isso daqui vale. Agora vamos abrir isso daqui, então isso daqui é igual a... Eu vou pegar esse 1 menos P elevado a menos MS elevado a menos 1. Tá? Vou escrever assim, elevado a menos 1, se você quiser. Isso aqui tudo elevado a φ de Q sobre M. Isso aqui, como real de S é maior do que 1, essa série aqui, elevada a menos 1, ela é absolutamente convergente. Se eu trocar ela, então, isso aqui é 1 mais P a menos MS, mais P a menos 2 MS, mais P a menos 3 MS, mais blá, 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 blá. Tudo isso aqui é elevado a φ de Q sobre M. Tá claro? Estou só escrevendo essa série, 1 menos x, 1 sobre 1 menos x, como sendo 1 mais x2, mais x3, assim por diante. Então, a primeira observação que você vê aqui, na verdade, é que então você já tem os únicas potências de P que vão aparecer aqui, né? As únicas potências de P que vão aparecer aqui nessa soma vão ser caras que são potências de P elevado a M. Tá? Então, você parou um primo, você tem que saber quem é a ordem de P módulo Q. Se a ordem é M, só as potências P elevado a M vão aparecer, né? Porque você está pegando esse produto gigante, φ de Q sobre M vezes. Tá? Então, a primeira observação que a gente tira daqui é que o coeficiente de P elevado a J, Fq de P elevado a J, dá 0 se esse J não for um múltiplo de M. Tá? Se o M não divide J. Tá legal? Segundo, se o M dividir o J, tá? Então a gente escreve o J como sendo M vezes K. A gente escreve o J como sendo M vezes K. Tá? Então pronto, aí na verdade eu vou ter que pegar o produto, eu tenho φ de Q sobre M somas dessa, né? Vou fazer o produto e vou pegar combinações diferentes de elementos de modo que eu chegue até o P elevado a menos JS. Tá? O J múltiplo de M. J múltiplo de M, exatamente. Então isso aqui é um problema de combinatória. Tá? Você tem esse produto aqui, 1 mais P a menos S, mais P a menos 2ms, mais blá blá blá, uma vez, 1 mais P a menos S, mais P a menos 2ms, mais blá blá blá, duas vezes, até tem várias dessas somas infinitas, né? Você quer escolher um elemento dessa, um dessa, um dessa, um de cada um, de modo que a soma deles dê MK. Tá? Então, isso aqui é o número de maneiras. Então, isso aqui implica que o Fq de P elevado a J, isso aqui é o número de modos de escolher, resolver qual equação. Aí, digamos que aqui o primeiro que você vai escolher é você vai escolher aqui um elemento desse. Vamos ordenar aqui pelo...
x1 mais x2 mais até x φ de q sobre m, né, que são K parênteses aqui, então eu vou escolher essas, eu vou ter que resolver uma equação desse tipo, né? O x1 é um desses caras aqui, tá? Então, eu vou nomear de acordo com o peso que eu estou botando no expoente, né? Então aqui é 0, aqui é 1, aí aqui é 2, aqui é 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então vou ter que escolher o meu expoente aqui, né? x1 pode ser 1, pode ser 2, vou ter que escolher o x2 aqui e tal, o x3, de modo que quando eu somar esses caras aqui, isso aqui dê m vezes k, né? Mas como eu estou fatorando m em todo mundo, eu quero resolver isso daqui. Tá. Então, o fq de PAJ é o número de modos de escolher isso aqui com cada xi pertencente ao z mais. Inteiros, podendo ser zero. Né? Soluções não negativas em inteiros dessa equação aqui. Qual é a resposta? Vocês que estudaram combinatória aí. Exatamente. Eu vejo esse problema aqui como o número de bolinhas e barrinhas, né? Então você tem que escolher K inteiros, você tem K bolinhas aqui. Tá? Você tem K bolinhas e tem esse número φ de Q sobre M menos 1 barrinhas. Né? E aí você vai, qualquer distribuição de K bolinhas e φ de Q sobre M menos 1 barrinhas, por exemplo, aqui, qualquer distribuição de K bolinhas e φ de Q e esse número menos 1 barrinhas, dá uma solução disso daqui, né? Por exemplo, a solução aqui seria 2, 2, 1, blá, 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 blá. Então, o número de soluções disso aqui está em bijeção com o número de distribuições de K bolinhas e φ de Q sobre M menos 1 barrinhas, ordenados, né? E o número disso aqui, então, eu tenho K mais φ de Q sobre M menos 1 objetos, e vou escolher posições, né? Eu tenho isso aqui, posições, e vou escolher K delas para serem bolinhas. Tá? Então, essa é a resposta. Fq de PAJ dá isso daqui, se o J for igual a M vezes K. Tá? Então, Fq de PAJ dá isso aqui, em todos os outros casos dá zero. Tá? E, obviamente, é multiplicativa, né? Então, você pegar PAJ vezes QAK, você multiplica isso aqui. Tá claro? Tá? Então, isso aqui teve, para você fazer isso aqui, tem que lembrar essa componente algébrica aqui, tá? Que você pode fazer direto, se não quiser lembrar da teoria total de caracteres em grupo, você pode tentar fazer isso aqui diretamente, tá? Tem a componente algébrica e tem essa componente combinatória aqui. Mas o resultado que a gente acaba provando é um resultado mágico, né? Que essa função, que essa mega função Fq, todos esses coeficientes aqui, não só são não negativos, eles são números inteiros não negativos. Tá? Ou é zero, ou é um inteiro. Qual é o inteiro? Não interessa. Né? Só vou usar que ele ou é zero, e se ele é maior que zero, ele é um inteiro, ele vai ser pelo menos 1. Tá? Isso que eu vou usar. Tá legal? Então esse é o primeiro passo da prova. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Então vamos lá. Suponha, passo 2. Suponha que haja algum L de 1 que 0, tá? Suponha que haja algum caráter, tal que L de 1 que é 0. Isso aqui implicaria, né, pelo que a gente já viu, que essa minha função Fq de S, produtório sobre todos os caracteres módulo Q de L de S aqui, seria analítica
em real de S maior do que zero, né? Se houvesse um caráter dando zero no 1, ele cancelaria o meu polo simples, essa função seria analítica em real de S maior do que zero. Mas a gente já viu que essa expressão aqui admite uma série de Dirichlet em princípio à direita do 1, com coeficientes que são não negativos. Né? Então, toda série de Dirichlet que tem coeficientes não negativos, tá? Eu já vi que... Então, eu vou escrever aqui por um teorema anterior. Na verdade, é o teorema que me diz que, por um teorema anterior, essa FQ aqui deve satisfazer que a abscissa de convergência dela é igual à abscissa de convergência absoluta dela, que é menor ou igual do que zero. Né? Porque, pelo um teorema anterior, uma função, uma série de Dirichlet que tem coeficientes não negativos, ela não possui uma extensão analítica ao redor da abscissa de convergência absoluta. Né? Como essa função aqui é analítica em real de S maior do que zero, então minha abscissa de convergência absoluta tem que estar à esquerda do zero. Tá legal? Então, estou usando esse fato. Teorema que a gente provou, teorema bacana. Tá? Se vocês lembram bem. Toda vez que eu pegar uma série de Dirichlet com coeficientes não negativos, a abscissa de convergência é igual à abscissa de convergência absoluta, e essa função não admite uma extensão analítica além daquele cara, na vizinhança dessa abscissa. Tá? Portanto, tá? Então tem que estar com a minha abscissa de convergência absoluta para cá, à esquerda do zero. Portanto, essa série aqui, essa série FQ de... Isso aqui implica que essa série FQ de S, né, soma de FQ de N a menos S de 1 até infinito, isso aqui converge absolutamente. Isso aqui converge absolutamente em real de S maior do que zero. Né? Porque a minha abscissa de convergência absoluta está à esquerda do zero. Tá? Eu vou até deixar claro aqui, porque o teorema anterior diz que, esse teorema anterior que a gente provou, diz que não há continuação analítica ao redor de sigma A. E para cá era essencial que os meus coeficientes fossem não negativos. Né? Então essa série converge absolutamente real de S maior do que zero. Muito bem, então agora vamos brincar um pouquinho e chegar ao absurdo. Como é que a gente vai chegar ao absurdo? Vamos usar então isso aqui. Vamos tentar usar isso daqui. Então, isso aqui implica que essa FQ de S, como essa série converge absolutamente nesse semiplano, né, se eu passar o módulo, isso aqui converge. Né, então, isso aqui é dado pelo produto sobre todos os primos, tá, desse cara aqui, 1 mais FQ de P, P a menos S, mais FQ de P quadrado, P a menos 2S, mais tal. Tá? Um exercício que eu passei para vocês na lista. Né? Toda vez que a minha série de Dirichlet converge absolutamente, eu tenho uma decomposição em produtos desse tipo aqui. Cada um desses produtos converge absolutamente também, tá? E o produto deles converge absolutamente em compactos para esse cara aqui. Tá. Obviamente,
Então, isso daqui, eu posso me restringir aos primos P que não dividem Q, se eu quiser. Tá? É a mesma coisa, porque o resto dá 0, isso aqui dá 1. Isso daqui é certamente maior ou igual do que... Na verdade, ainda vou deixar a igualdade, isso aqui é igual. Não, deixa eu botar aqui maior... Deixa eu botar maior ou igual, né? Para um certo primo P, que não divide Q, vários desses caras vão ser zeros aqui, só não vai dar zero quando a ordem, quando eu tiver um P elevado a J, tal que J é múltiplo da ordem. Certo? Em particular, toda vez que eu tiver um F de P elevado a Q, ele vai aparecer. Porque, obviamente, o Q é sempre múltiplo da ordem. O φ de Q, me desculpem, né? O φ de Q é sempre múltiplo da ordem. Né? Então, e esse cara vai aparecer com um coeficiente que é pelo menos 1. É aquele binomial, um número líquido, que é um número que não é zero, é pelo menos 1. Então, isso aqui é maior ou igual do que 1 mais, vamos botar aqui agora o Fq de P elevado a φ de Q, P elevado a menos a S φ de Q. Vamos botar aqui um sigma, tá? Só para ficar um sigma real, para não ter problema, para eu passar a minha desigualdade, tá? Então, isso aqui é sigma, é o segundo, fica Fq de P elevado a 2, φ de Q, vezes P elevado a menos 2, sigma, φ de Q. Isso, e assim por diante. Tá? Tá claro o que é que eu fiz aqui? Tudo isso aqui é não negativo, tá, gente? Mais uma vez, né? Joguei fora os P's que não dividem Q, os P's que dividem Q, que dá tudo zero, então esse produto só dá 1, não tem problema. Para cada um desses primos, esses coeficientes aqui ou vão ser zero ou vão ser um inteiro. Né? Só vai ser não zero quando eu tiver um P elevado a J, onde J for múltiplo da ordem. Né? Em particular, se eu pegar o P elevado a φ de Q, o φ de Q sempre é múltiplo da ordem. O resto eu jogo tudo fora, tá? Por isso isso aqui é maior ou igual. Né? E esse coeficientezinho, na verdade eu posso até trocar e botar simplesmente, desculpa, vou botar simplesmente 1. Né? Vou trocar o coeficiente dele, vou botar 1, então vai ficar P elevado a menos sigma φ de Q, mais P elevado a menos 2 sigma φ de Q. Então estou pegando só os caras do tipo P elevado a K vezes φ de Q, né? E usando que esse coeficiente que é um inteiro, portanto maior ou igual que 1. O inteiro que é maior que 0. O resto estou jogando fora. Muito bem, então isso aqui fica produtório de P dividindo Q. De quem? De 1. Agora isso daqui eu posso, isso aqui eu sei o que é, né? Isso aqui eu sei o que é. Bem, posso deixar assim, se eu quiser. Eu afirmo para vocês a afirmação. A afirmação é que isso não converge para sigma igual a 1 sobre φ de Q. Sigma não converge, isso aqui não converge para sigma igual a 1 sobre φ de Q. Né? De fato, né, se você botar... Isso aqui deveria convergir para todo sigma maior do que 0, né? Mas isso aqui não converge, esse último produto não converge para sigma 1 sobre φ de Q. De fato, se você botar esse cara, né, para sigma igual a 1 sobre φ de Q, você teria isso aqui igual a um produto sobre os primos que não dividem Q. De quem? De 1 mais P a menos 1 mais P a menos 2 mais P a menos 3 mais blá 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 blá. Isso aqui é o produto sobre os primos P que não dividem Q de 1 menos 1 sobre P. A menos 1. O que é que isso aí não converge?
Bem, isso aqui não converge, eu passei um exercício para vocês fazerem na lista, se vocês quiserem lembrar disso daqui na lista de vocês, né? Tinha um exercício para vocês fazerem na lista que é para analisar o produtório 1 menos 1 sobre P, com P menor ou igual que X, né? Pedi para vocês mostrarem que isso daqui é essencialmente uma certa constante sobre log X. Né? Portanto, o inverso dele é aproximadamente log X sobre uma constante. Exatamente esse cara aqui, log X sobre uma constante. Joguei uma quantidade finita de primos fora, mas não importa. Tá? Um outro modo de ver que isso aqui diverge, né, é você tirar o log. Tá? Então, log desse, se esse cara convergisse para um número S, se esse cara aqui convergisse para um número S, né, o log de S deveria ser igual à soma sobre P não dividindo Q, de log de 1 menos 1 sobre P, né? Menos log de 1 menos 1 sobre P. Tá? Só que quando P é muito grande, tá? Log de 1 menos X é essencialmente menos X. Né? Pela expressão de Taylor, log de 1 menos X, você pode provar que é aproximadamente menos X. Né? No sentido de que está entre menos meio de X e menos 2X. Né? Então, isso aqui daria, essencialmente, soma P dividindo Q de menos, né, de 1 sobre P. Sei lá, menor ou igual do que 2 vezes isso, se você quiser. Maior ou igual do que 1 meio vezes isso, se você quiser. Tá? Isso aqui, obviamente, vai para infinito. Né? Soma dos inversos dos primos. Ah, já provou isso aqui? Já provou que a soma dos inversos dos primos diverge? Na lista, sim, né? Log X, né? Tá. Tá bom. De qualquer forma, você vai ter que usar um exercício da lista para provar que isso aqui. Ou vai provar que isso aqui é C sobre log X, ou vai provar esse exercício da lista que usava isso daqui, se eu não me engano, né? Seria o limite, né? Mas eu concordo, né? De uma maneira você provar que isso aqui diverge, tá? Vou deixar isso aqui para vocês completarem. Tá? Muito bem. Isso encerra a prova desse resultado, tá? Então a prova tem exatamente seus componentes. Você quer provar que esses caras aqui não são zeros, você constrói a mega função, né, que elimina toda a componente oscilatória desses caracteres, né, baixa tudo, esses coeficientes aqui passam a ser inteiros, não negativos, né, e aí você assume que uma delas fosse zero. Se uma delas fosse zero, cancelaria o meu polo, a minha função seria analítica em real de S maior do que zero. Uma função analítica que tem coeficientes, uma série de Dirichlet com coeficientes não negativos, não pode ter uma continuação analítica ao redor da abscissa de convergência absoluta. Então, essa abscissa de convergência absoluta teria que estar à esquerda do zero. Isso significa que essa soma convergiria absolutamente qualquer ponto à direita do zero. Pega um sigma qualquer real, faz algumas estimativas bem cruas aqui, bem básicas, né, para provar que você chega no absurdo, nesse ponto aqui, por exemplo. Tá? Então, pronto. Conclusão é que nenhum desses caras aí é zero. Muito bem. Vejam que avanço, né, meu? Olha aí, para chegar na hipótese de rima, a gente só falta provar para cima e botar para o lado. A gente provou em um pontinho, né? E dá tanto trabalho assim, né? Então, pronto. Então, vamos anunciar e provar aqui o teorema final, né? Teorema de Dirichlet. E aí a gente termina por hoje. Então, vamos lá. Seja A um inteiro primo com Q, tá? Então, a série soma de log de P sobre todos os primos congruentes a A módulo Q
essa soma diverge. Né? Portanto, existem infinitos primos P congruentes a A módulo Q. Muito bem. O que é que eu quero fazer agora? Tá. Prova. Então, a ideia aqui, para você tratar uma soma como essa, tá? A ideia para você tratar uma soma como essa é você, né, observar que essa soma, uma soma sobre primos, ela vai, é sempre conveniente a gente transformar numa soma sobre os inteiros. Tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente, na verdade, considerar uma soma desse tipo. Lambda de n sobre n congruente a A, módulo Q. Tá? Então, esse é o objetivo que eu tenho que ter em mente. Encontrar primos congruentes a módulo Q, em princípio, é uma tarefa difícil. Encontrar números congruentes a módulo Q já é mais fácil. A informação que codifica os primos agora está aqui na função lambda de n. Mas, como eu falei para vocês, moralmente falando, né, toda vez que eu quiser provar algum resultado para primos, eu provo para a função de von Mengelt, que é um pouquinho melhor. E esse tipo de observação, essa função de von Mengelt, ela vai aparecer aqui quando eu tirar a minha derivada logarítmica. Tá? Então, o truque aqui é você usar, né? Então, vamos considerar uma soma do tipo. Você vai usar as relações de ortogonalidade entre os caracteres para poder isolar esse sistema de restos n congruente a A módulo Q. Né? Então, você vai somar. Vamos considerar uma soma assim. Soma, tá? Sobre todos os caracteres módulo Q. Aí eu quero pegar aqui um Q de A barra, vou botar o Q de A barra, vou botar aqui a minha expressão menos L' S Q sobre L de S Q. Tá? E vou aqui normalizar. Vamos considerar uma soma desse tipo. Considera essa soma aqui, tá? Vou botar aqui em real de S maior do que 1. Quando a gente abrir isso daqui, então isso aqui dá o quê? Dá igual a 1 sobre φ de Q, soma de Q módulo Q, Q de A barra. Esse cara aqui é simplesmente o meu contador, né? Isso aqui é o meu contador. É isso aqui, né, que vai fazer aparecer os números n congruente a A módulo Q. Tá? Essa soma aqui. No caso da função zeta, se você estivesse trabalhando com a função zeta, né, não aparecem essas somas aqui. Menos L' sobre S, a gente viu o que era. Menos L' sobre S nada mais é do que a soma, quando n vai de 1 até infinito, lambda de n, Q de n a menos S. Certo? Muito bem. Isso aqui é absolutamente convergente, em real de S maior do que 1. Tá? Isso aqui é uma soma finita. Então, tudo isso aqui é absolutamente convergente. Posso usar Fubini para trocar essas integrais. Então, isso aqui fica 1 sobre φ de Q. Soma n de 1 até infinito. Aí eu passo quem depende de n para cá, né? Eu passo lambda de n a menos S, aqui fica a soma Q módulo Q, Q de A barra, Q de n. Tá? Pronto. Essa somazinha aqui é que escolhe o meu sistema de resíduos, tá?
Então, isso daqui dá zero se o n não for congruente a A módulo Q. E se o n for congruente a A módulo Q, Q de n vezes o Q de A barra dá 1, somado φ de Q vezes, com esse φ de Q eu cancelo e dá 1. Então, essa soma é exatamente igual à soma, agora só sobre os n's congruentes a A módulo Q. Tá? Lambda de n, n é menos s. E aqui, foi aqui que eu usei as nossas relações de ortogonalidade. E agora? O que é que eu vou fazer? Tá? O objetivo agora era querer passar o S, né, para 1. Querer fazer o S chegar em 1. Tá? Quero provar que isso aqui diverge. Né? Provar que isso aqui diverge é provar que isso aqui diverge. Quando o S vai para 1. E já está claro o que a gente fez, né? Tá? Então, a gente acabou de provar aqui 1 sobre φ de Q, soma sobre todos os caracteres Q módulo Q, Q de A barra, menos L' S Q sobre L, S Q, que isso daqui é igual a soma sobre todos os n's congruente a A módulo Q de lambda de n, n é menos s. Tá? Isso aqui vale em real de S maior do que 1. Tá? Então agora, por exemplo, eu tomo S tendendo a 1 pela direita. O S vindo para 1 por valores reais, se você quiser. Tá? S é um número real vindo para 1 pela direita. O que acontece com o lado esquerdo? O left hand side. O lado esquerdo, né? Cada um desses caras... Isso aqui é só um número, tá? Isso aqui é só um número, isso aqui é só um número. Essa soma sobre os caracteres, né? Se o caráter que não é principal, tá? Então o L não tem zero e não tem polo no 1. Então L' sobre L não tem zero nem polo, não tem um polo no 1. Desculpem, tá? A derivada logarítmica, ela captura os zeros e polos de uma função complexa e transforma tudo em polo. Tá? Cada zero vira um polo de ordem 1 e cada polo vira um polo de ordem menos 1. Tá? Então, como essa função aqui, o L de 1, que não é zero, essa função aqui, L' sobre L, é analítica em 1. Né? Portanto, tem um limite. Né? Agora, para o caráter principal, isso aqui tende ao quê? Na verdade, talvez seja mais conveniente você pegar isso daqui e multiplicar por, desse lado aqui, você multiplicar por S menos 1 vezes isso, é igual a S menos 1 vezes isso. Agora vamos tomar o limite dessas duas coisas, quando S vai para 1 pela direita. Esse cara aqui, né, para todos os caracteres que não são o principal, vai tender para um número, quando eu multiplico por S menos 1, tende para 0, quando S tende a 1 pela direita. Para o caráter principal, L tem um polo de ordem 1. Ali, né? Então, L' sobre L vai ter um polo, também de ordem 1, tá? Com resíduo menos 1. Né? Então, o resíduo fica menos 1, menos com menos 1 fica 1. Né? Então, desse lado aqui, isso aqui tende para 1 sobre φ de Q. Tá? Mais uma vez, né? Quando o Q não for o caráter principal, isso aqui converge para um número, quando eu multiplico por S menos 1, converge para 0. Quando o meu Q é o caráter principal, a função L tem um polo de ordem 1. Não interessa o resíduo, um polo de ordem 1. Quando eu pego a linha sobre L, isso aqui tem um polo, então, de ordem menos 1 e resíduo... Tem um polo de ordem 1 e resíduo menos 1. Né? Resíduo menos 1 vezes menos, então resíduo é 1.
O que é o caráter principal? Isso aqui dá 1, então o resíduo dá 1 sobre φ de Q, desse lado aqui. Então, o left hand side converge para 1 sobre φ de Q. Portanto, isso aqui implica que o lado direito, right hand side, deve convergir também para 1 sobre φ de Q. Ora, mas se isso aqui converge para 0, é claro que esse cara aqui tem que, então, explodir, né? Então, essa soma, lambda de n sobre n congruente a módulo Q, tem que ser infinito. Tá? E para concluir, é o velho truque de você expressar uma soma em primos. Olha, a soma que eu queria era só log P sobre P, primos P congruente a A módulo Q. Legal, não tem problema. Você exprime essa soma como a soma lambda de n sobre n congruente a A módulo Q, módulo Q. Você pegou todos os primos, né? Log P sobre P, e o que sobra, você subtrai, né? Menos a soma lambda de log de P sobre P elevado a K, né? Toda vez que eu tiver um P elevado a K, congruente a A módulo Q, só que agora os expoentes são todos maiores ou iguais que 2. Né? Só que essa soma aqui, ela é, obviamente, limitada por soma de log P sobre P quadrado, sobre todos os primos. Né? Que é convergente. Né? Então, essa soma converge. Se essa soma diverge, é porque essa soma... se essa soma diverge, é porque essa soma aqui diverge, tá? Isso conclui a prova do teorema. P a K, né? Tá? Essa soma aqui é uma soma convergente, né? Então, como essa diverge, essa diverge. Tá? Portanto, existem infinitos primos nessa PA. Tá? Muito bem, senhores. Então, esses aí são todos os componentes dessa demonstração. Como eu disse para vocês, isso aqui envolve várias pequenas coisas, né? Uma coisa difícil nada mais é do que várias coisas fáceis juntas, né? Mas essa prova aqui, realmente, ela envolve, assim, uma coisa é você saber fazer filosoficamente, mas você checar todos os detalhes embutidos nessa prova aqui, tem várias coisas interessantes, pequenos detalhes de variável complexa, pequenos detalhes de álgebra, pequenos detalhes de combinatória, e várias ideias interessantes, né, de como usar, né. Os caracteres de Dirichlet aqui são usados como contadores, né, do ponto de vista algébrico aqui, você usa esses caracteres exatamente para isolar esse sistema de resíduos, né. Isso aqui é o uso mais comum deles, nessa parte de teoria analítica dos números. Você isolar uma classe de resíduos, você usa as relações de ortogonalidade para esses caracteres, como estão aqui. Então pronto, vamos encerrar por aqui hoje. Amanhã a gente continua, amanhã a gente prova, então, o teorema do número primo. 5